Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Podemos, junto com os irmãos, desfrutar de Ti. Obrigado pela primeira etapa da reunião, onde nós tivemos a oportunidade de dar testemunhos, também orar, render louvores a Ti, um coração cheio de gratidão. Agora entregamos a Ti, Senhor, essas próximas etapas. Que o Senhor continue nos sustentando. Ser com cada um de nós. Abençoa o nosso coração, ele esteja sempre aberto para Ti, Senhor, e também blindado com relação às coisas do mundo, blindado com a relação aos dardos do inimigo, do maligno, que está sempre fazendo suas investidas na vida de cada um de nós. Senhor, para com o Senhor, nós queremos um coração totalmente aberto, escancarado. Senhor, faça isso nesta manhã. Senhor, continue tirando as nossas reservas, continue jogando luz nas nossas trevas. Não queremos nenhum pontinho escuro, Senhor, dentro do nosso interior. Que a Tua palavra possa nos iluminar plenamente. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ter experiências durante a semana, de praticar a Tua palavra. Senhor, mas ainda na semana que se inicia, queremos novas experiências. Queremos sempre olhar para frente, avançar para o alvo, para o prêmio que o Senhor preparou para nós. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu queria começar, os adolescentes acho que saíram, mas eu queria começar agradecendo a Deus pela vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças e dos irmãos que servem as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Porque domingo passado nós tivemos aqui, eu pessoalmente fui muito consolado, muito confortado com a apresentação que eles fizeram. Aquela apresentação pode ser que, aos olhos de algumas pessoas, seja uma coisa absurda, né? Uma pessoa adormece e começa a sonhar, né, um sonho tipo pesadelo, em que ela vê os membros do seu corpo se debatendo, se digladiando, né, se confrontando, né, e é uma coisa, aos nossos olhos, absurda. Mas, irmãos, no campo espiritual, isso é muito comum ocorrer. É muito comum, quando a gente está somente vivendo junto com os irmãos, servindo junto com os irmãos, alguns sentimentos, né, de, puxa, por que as pessoas gostam mais do serviço dele, né, e elogiam o que ele faz e não fala nada do que eu faço. Então, o sentimento, um pouquinho de ciúmes, um pouquinho de inveja, um pouquinho né, existe isso. Não só na vida da igreja, no nosso serviço, mas na vida familiar também, é muito comum na vida familiar, né? A vida familiar também é um corpo, né? E quanto mais unidade, quanto mais harmonia na vida familiar, mais a vida familiar tem impacto na sociedade. Mas é muito comum haver essas lutas, essas guerrinhas, esses confrontos, mas nós não podemos considerar essas coisas normais. Nós temos que lutar pela paz no nosso lar, temos que lutar pela paz na igreja. E com respeito à paz, precisa haver, a Bíblia fala que precisa haver uma luta, uma batalha mesmo. Falta de paz não precisa, ela está sempre diante de nós. Mas reconciliação, paz, para que a igreja possa ser edificada num ambiente agradável, gostoso, em que Deus possa operar a sua vontade em nós, irmãos, precisa haver sim uma batalha. E isso nós vemos na vida de uma pessoa que estava oculta para nós na Bíblia, que é Epáfras. Semana passada, né, nós tivemos no Alimento Diário, desfrutamos desse tema, Epáfras, amado conservo, fiel ministro de Cristo. Essa semana, novamente, nós tivemos esse privilégio. E essa pessoa, talvez você e eu nunca tínhamos nos atentado para a importância dessa pessoa na Bíblia. Mas, graças a Deus, né, nós somos iluminados.
E nós queremos ser como essa pessoa. O meu desejo, quando eu li essas palavras, é que o Senhor pudesse produzir em mim o mesmo espírito dessa pessoa, o mesmo sentimento dela, o mesmo encargo dela, a mesma preocupação, o mesmo cuidado que essa pessoa tinha pelos demais irmãos. Então, irmãos, deve haver sim uma luta, uma batalha, e isso exige perseverança, exige continuidade, exige um amor que não é um amor nosso limitado, é o amor de Deus, para nós podermos fazer isso pelas pessoas. Então, a apresentação que os nossos adolescentes fizeram, e até onde eu sei, foi iniciativa deles, não sei se alguém orientou, não sei quem... De quem foi a criação dessa... Está aqui? Está presente aqui? Quem foi que idealizou essa... Marquinhos? A Renata e a Jojo, que é a Giovana Jardim. Elas duas, então, idealizaram e ensaiaram. E, na semana passada, fizeram essa apresentação para a gente. Algumas pessoas, né, é possível que não tenham entendido, mas foi muito ilustrativo e realmente foi de ajuda muito grande. Eu fui iluminado, eu fui exposto, eu preciso aprender a cuidar mais dos irmãos, do que eu sou membro, né, nós aqui somos membros do corpo de Cristo. E nós somos membros uns dos outros e precisamos lutar uns pelos outros. Mas essa incoerência, né, que existe, né, que existiu no sonho, no pesadelo daquela jovem, existe também na nossa vida, na nossa convivência, no nosso serviço ao Senhor junto com os irmãos. Então nós temos que orar para que o Senhor possa estabelecer a paz dele no nosso meio. E que haja sempre reconciliação. Irmãos, isso é o que 1 Coríntios fala, quando nós participamos da mesa do Senhor, daqui a pouco nós vamos fazer isso, nós precisamos sempre nos lembrar disso. Nós somos membros uns dos outros, porque nós participamos de um único pão, nós nos tornamos um único corpo, e não é só nós que estamos aqui não, são todos os filhos de Deus. Às vezes as pessoas podem criar problemas aqui, criar barreiras entre nós e procurar outras pessoas para se reunir com elas, mas, irmãos, lá para onde elas vão também vão ter problemas, vão ter dificuldades. Nós precisamos lidar com o nosso coração, senão não vai ter lugar na terra para nós ficarmos. Não vai ter lugar na terra. Nós temos que lutar pela paz no meio dos filhos de Deus. Amém? Então, Epáfras é um exemplo muito, muito interessante, muito grande para nós. E nós acabamos de ler aqui esse texto, que mostra, segundo, não existe registro na Bíblia de que Paulo, o apóstolo, teria ido ou teria passado por Colossos em algum momento. Mas ele encontrou em Epáfras um conservo amado, ou seja, alguém que pudesse fazer o papel dele de levar a palavra às pessoas em uma cidade, sem que ele precisasse estar ali. Mas a pessoa levou a palavra como um amado conservo e como fiel ministro de Cristo. Então nós precisamos ser conservos uns dos outros, amados, e fiéis ministros de Cristo. Fazer com que a palavra chegue em cada lugar, cada canto. O apóstolo é limitado, o tempo dele é limitado, ele é limitado ao tempo e ao espaço, mas nós estamos espalhados nas cidades e nós podemos fazer aquele papel do apóstolo ali onde nós estamos. No nosso local de estudo, no nosso local de trabalho, junto à nossa vizinhança, junto aos nossos familiares, junto aos nossos colegas e amigos e assim por diante. Então essa palavra precisa chegar a todas as pessoas e o apóstolo vai ficar alegre, porque ele, mesmo não podendo participar, ele vai desfrutar dos frutos que estão sendo gerados por meio de cada um de nós aqui. Então, irmãos, é um exemplo, uma pessoa realmente, embora Paulo não tenha ido a Colossos, Epáfras fez um papel maravilhoso. O que ele fez? Aqui diz o seguinte:
segundo fostes instruídos por Epáfras. Então, com respeito à palavra, Epáfras instruía os irmãos. É isso que o Senhor tem feito por meio dos irmãos no nosso meio, constantemente. Tem nos instruído na palavra. E isso nos faz saudáveis espiritualmente. Quem recebe as instruções na palavra, a cada reunião, a cada comunhão com os irmãos, a cada leitura da Bíblia, a cada leitura de livros espirituais, é ajudado e tem uma vida normal, uma vida cristã sadia, saudável. Então, graças a Deus, que o Senhor possa gerar mais Epáfras no nosso meio. Que você seja o Epáfras das pessoas próximas a você, instruindo as pessoas na palavra. Nosso amado conservo, que ele fala, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O Epáfras, ele levava tanto a palavra de Deus, ministrada pelo apóstolo, para os crentes em Colossos, como também levava para o apóstolo relatos positivos, informações a respeito da condição da igreja em Colossos, dos irmãos ali. Então, quando a gente faz um relato da igreja, é muito comum nós falarmos e darmos ênfase para os aspectos negativos, não é? Puxa, nós estamos com dificuldade, né? Está acontecendo isso. Hoje nós vimos alguns exemplos aqui, não é? Os irmãos servindo o Senhor no Bucafé, nos lugares de oração, vemos experiências positivas. Mas interessante que nós não sabemos fazer relatos positivos. Nós temos uma tendência de fazer relatos ruins. Olha, está faltando gente, está faltando dinheiro, está faltando encargo, está faltando gente, né, para isso, para aquilo outro. Então, irmãos, Epáfras, ele fez uma coisa maravilhosa. Qual foi o relato dele? Ele relatou do amor dos colossenses no Espírito. Então nós podemos ter um monte de defeito, mas nós temos algo dentro de nós que é o amor que nós temos pelo Senhor no Espírito. Existe algo dentro de nós precioso e nós temos que evidenciar isso, nós temos que colocar isso, relatar isso, divulgar isso, cada vez mais falando dessa forma. Então, irmãos, essa era a notícia que Epáfras levava para o apóstolo Paulo. Eu queria ler com vocês também Colossenses capítulo 4. É um texto que vocês leram também durante a semana. Versículos 12 e 13. Eu vou ler, gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, não só cuidava e se preocupava com os irmãos da igreja em Colossos, mas também de Laodiceia e de Hierápolis. Então, a responsabilidade dele era um pouco maior. Então, irmãos, nós precisamos cuidar bem dos irmãos próximos a nós. E a nossa responsabilidade vai aumentando para nós cuidarmos também muito bem de irmãos que não estão tão próximos a nós, que vivem em outros lugares. Às vezes nós temos a tendência também de fazer uma panelinha, cuidar só dos que estão próximos a nós, e só conversar com eles, e só nos reunir com eles, e esquecemos os outros. Deus quer aumentar a nossa responsabilidade. Você tem ali a sua região, onde você serve com os irmãos, vive ali, ora com eles, tem comunhão com eles, mas o seu coração não pode ficar restrito apenas àquele grupo de pessoas. Tem que ter um coração alargado. Precisamos orar,
quando eu orar pelo café da minha região, do meu bairro, eu preciso orar também pelos irmãos que estão nos outros lugares. Quando eu orar pela reunião que está acontecendo mais perto de mim, eu preciso orar também pelas reuniões que estão acontecendo em outros lugares. Porque senão nós vamos restringindo, fechando o nosso coração, e o coração de Deus é um coração amplo, é um coração alargado. Ele quer colocar mais coisas, nos dá maiores responsabilidades. Então nós temos que ter o nosso coração, não é aberto não, nós temos que ter o nosso coração escancarado para Deus. Amém? Então, olha só, eu queria destacar aqui algumas palavras para vocês, que vocês leram, eu li aqui agora também, mas diz assim, que é dentre vós servo de Cristo Jesus. Quem é dentre vós servo de Cristo Jesus aqui? Levanta a mão. Pronto. Olha, não, vamos levantar a mão todo mundo. Cadê? Quem não é aqui? Eu devia perguntar, quem não é servo de Cristo Jesus, levanta a mão para poder ver quem não é. Mas quem é, todo mundo. Né? E você não pode ter dúvida. Quem, né, que dentre vós é servo de Cristo Jesus. Agora, dentre os servos de Cristo Jesus, nós temos aqueles que o quê? Se esforça sobremaneira. Se esforça sobremaneira. É de uma forma extraordinária. Olha, cuidar dos irmãos é bacana, é legal. Mas até certo ponto. Depois ele começa a dar problema para mim, eu abandono ele. Eu tenho que me esforçar sobremaneira. Eu tenho que me desgastar. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que me consagrar em favor dos irmãos, ou dos irmãos. Especialmente aqueles que dão mais trabalho para mim. O que mais que ele faz? Por vós nas orações. Quanto a gente ora pelos irmãos, não é? Cada um pode responder para si mesmo. O quanto eu oro pelos meus irmãos. O quanto eu me esforço sobremaneira nas orações. E vamos ruminar isso aqui. Sabe para quê? Para que vos... continua, né? Desculpa. Continuamente. Eu pulei essa palavra. Continuamente. Se esforça, sobremaneira, continuamente por vós nas orações. Para quê? Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha, fazer com que uma pessoa seja conservada perfeita e plenamente convicta em toda a vontade de Deus, você acha que é da noite para o dia isso aqui? Claro que não. É claro que isso aqui exige um labor, exige um trabalho, constância, continuidade. O meu problema, não sei se é o mesmo seu, mas o meu problema é falta de continuidade no que eu faço. Vira e mexe, eu quero resultado, mas para eu poder chegar lá, eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar desenvolvendo alguma coisa, para poder colher os frutos lá na frente. É ou não é? Nós vamos ter agora a festa da colheita na instância. Como que nós vamos colher? Nós tivemos que ter um trabalho de semeadura, regar, de cuidar, para poder levar para o Senhor os frutos. Oferecer para Ele, está aqui, Senhor, os frutos do nosso serviço a Ti. As pessoas que nós contatamos, que nós cuidamos, que especialmente nós oramos por elas, com frequência, com perseverança, Senhor, agora eu ofereço a Ti. Mas nós queremos os frutos. Mas para chegar lá, nós precisamos também fazer com que essas pessoas sejam cuidadas no dia a dia. Plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, o apóstolo Paulo falando acerca de Epáfras, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Olha, é muito interessante, né, a gente falar da gente mesmo, né, mostrar as nossas qualidades para os outros, mas não é tão simples assim alguém dar testemunho a nosso respeito. Então, que testemunho as pessoas têm de mim?
como as pessoas me veem, como as pessoas veem você. Então aqui nós vemos a visão de Paulo para com Epáfras. Qual era a percepção que ele tinha de Epáfras? Qual a percepção que os irmãos têm de você e de mim? Que todos os irmãos, que todas as pessoas possam dar bom testemunho de cada um de nós. Amém? Amém ou não? Amém. Senhor Jesus. Agora, aproveitando, nós temos ouvido muitas experiências sobre a prática da palavra de Deus, usando as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Algumas pessoas não entenderam até hoje o que significa CEAP, o que significa colportagem, o que significa Bucafé, o que significa... O que mais? Muita gente não sabe e tem gente que faz questão de não saber. Mas, irmãos, são ferramentas que o Senhor nos deu para poder nós nos tornarmos Epáfras. Você pode pegar um cardápio e ler aquele cardápio, ler. Mas se você não pedir a comida e você não comer, você vai sair com fome dali. Não é verdade? Então, às vezes, você lê a Bíblia, está aqui o cardápio maravilhoso, mas você tem que comer. Então, o Senhor tem nos dado a oportunidade de saborear a sua palavra. Então, o que nós temos visto, irmãos? Irmãos que estão realmente colocando em prática a palavra, que não são só esses que vieram aqui dar testemunho. Eu queria falar agora em favor dos irmãos que não vieram, mas que eu sei que praticam a palavra no seu dia a dia. Mas às vezes tem vergonha de vir aqui para expor, para falar, não é? Então tem muitos irmãos que praticam sim a palavra. E poucos são aqueles que vêm aqui para dar os testemunhos. Mas nós temos observado uma coisa. Eu estou vendo aqui os irmãos ali do Bucafé de Vila Borges, né? Estou vendo aqui vários irmãos, várias irmãs. E ali em Vila Borges, às quartas-feiras, as irmãs têm tido aquelas reuniões de irmãs à tarde. Então o que a gente observa nessas reuniões de irmãs? Primeiro, várias pessoas têm sido ganhas pelo Senhor ali, têm reunido ali regularmente. Algumas visitam esporadicamente, outras já vão com mais frequência. O que a gente tem observado mais? As irmãs que estão cuidando, irmãos e às vezes eventualmente algum irmão, que estão cuidando dessas pessoas, estão mudando o jeito de orar, estão crescendo na oração, estão crescendo na palavra. Quando abrem a boca para falar, falam de maneira diferente. Então, irmãos, às vezes a gente considera uma coisa comum servir as pessoas no ambiente que o Senhor nos deu como Bucafé. Mas você e eu estamos perdendo uma grande oportunidade de nos tornar Epáfras. Na prática. Nós estamos correndo o sério risco de ficar lendo só o cardápio. Então nós temos que usar essa ferramenta que o Senhor nos deu. Não precisa ser muito tempo. Utilize pouco tempo, mas utilize esse espaço. Quando os irmãos falarem, vamos fazer colportagem, vamos aproveitar essa semana e ter experiência, vamos sair e vamos fazer. Como o irmão Vilmar compartilhou, e vários irmãos fizeram também. Irmãos, que são essas oportunidades? Oportunidade que o Senhor está nos dando de fazer com que a palavra saia da teoria e se torne a nossa prática. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Ontem, alguns irmãos foram para a inauguração lá em Lorena, do espaço que se abriu ali para o CEAP. Então, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor está nos dando lugares de aperfeiçoamento. O Senhor nos dá a oportunidade de estar nesses lugares. Eu queria falar para os irmãos, a gente pode passar horas e horas falando da palavra aqui para vocês, mas se nós não tivermos o hábito de colocar essa palavra em prática, irmãos, nós não vamos crescer.
E o Senhor não vai poder nos dar maiores responsabilidades hoje e no mundo que há de vir. Então nós temos sim, com simplicidade, praticar a palavra do Senhor. Não precisa muita coisa não. Sai com um kit, por exemplo. Sei lá quanto é um kit, baratinho, qualquer pessoa pode. Faz igual o irmão Abdias fez. Está lá numa lan house ali. Aproveita a oportunidade. Se você tiver um jornal Árvore da Vida, se você tiver um kit, se você tiver um livro espiritual na sua bolsa, à sua disposição, irmãos, com certeza você vai aproveitar. Alguma oportunidade o Senhor vai dar para você e você vai aproveitar. E ali, o que vai acontecer? A sua vida da igreja, a sua vida cristã, vai ter um novo sabor. Eu conheço irmãos aqui que fazem comportagem o tempo todo. Não falam, mas trabalham, não são tempo integral, não. Elas fazem o tempo que elas têm disponível. Vão lá e fazem. Quantas pessoas estão sendo ganhas? Minha esposa está saindo com uma irmã para fazer visitas durante a semana. E essas visitas, às vezes nas casas de pessoas que são contatadas por essa irmã. Já faz muito tempo essa irmã vem fazendo esse trabalho de formiguinha, quietinho, ninguém sabe, não fala para ninguém, mas está fazendo esse trabalho, praticando a palavra. Minha esposa ficou encantada como as pessoas recebem essa irmã em casa. A alegria, o carinho que elas têm por essa irmã. Então, irmãos, é isso aí. Se nós queremos de fato ajudar as pessoas, precisamos levar coisas boas para elas. O mundo está de cabeça para baixo? Tá. As coisas estão se corrompendo, se degradando cada vez mais? Sim. Irmãos, mas nós temos tudo para viver totalmente blindados, guardados, preservados do curso desse mundo. O Senhor quer nos dar um fluir de vida, fluir da vida, fazer da minha vida um lugar de oração, fazer da minha casa um lugar de oração. E aí, irmãos, as coisas vão sendo colocadas em ordem. Nós não sabemos como, mas Deus mesmo vai fazendo esse trabalho. Então, vamos receber a palavra de Deus com mais simplicidade. Por exemplo, ofertas, não é? Para a obra do Senhor, para o avanço da obra, para as necessidades da igreja. Eu não sei como a gente ouve falar sobre esse encargo de ofertas. Alguns irmãos aqui têm falado regularmente em alguns lugares, e os irmãos ouvem esse encargo com muita naturalidade, algo muito novo, toda vez que falam. Mas em alguns lugares os irmãos não falam sobre oferta. E quando vão falar, parece que está todo mundo assim, travado com respeito à oferta de riquezas materiais. E aí tem muita dificuldade de fazer as ofertas. Aí começam a olhar, por que eu estou falando isso aqui? Porque Epáfras, ele instruiu os irmãos em Colossos. Ele instruiu os irmãos. E nós precisamos instruir os irmãos. Então, quando a gente fala sobre oferta, a oferta não é para homem. A oferta que você coloca na caixa de ofertas, que você deposita em algum lugar, ela não vai para homem. Essa oferta você faz para Deus. Amém? Amém? A falta de simplicidade nos leva a ficar considerando. O que estão fazendo com essa oferta? Cadê a aplicação desse dinheiro? É ou não é? Esta é a tendência nossa quando nós ficamos complicados. Mas quando nós ofertamos com liberalidade, quando nós ofertamos com alegria, quando nós ofertamos de coração. Irmãos, quando nós ofertamos para Deus, nós ficamos alegres. E Deus, de fato, irmãos, o Senhor fala assim, provai-me nisso. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida, então o Senhor está falando, provai-me nisso. Quando nós ofertamos, nós estamos falando para o Senhor, Senhor, isso aqui é para o Senhor. Quanto à aplicação dos recursos, nós temos que confiar totalmente no Senhor. Então, irmãos, com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouco complicado. Aí fala sobre oferta, fala sobre Bucafé, fala sobre SEAP, fala sobre comportagem. A gente recebe sempre com uma prevenção, não é verdade? Mas quando você coloca a palavra de Deus em prática, você percebe que libertação. Senhor Jesus. Olha,
você em algum momento experimentou algum dos itens práticos para o avanço da obra do Senhor? Eu queria conferir com você. Você foi renovado ou não foi? Em algum momento. E o Senhor quer que você seja renovado constantemente. Então vamos sim, irmãos, vamos nos entregar para o Senhor, vamos batalhar. Eu tenho visto algumas manifestações aqui em São Paulo, e às vezes a gente olha para as manifestações, a gente fica um pouco arrepiado, porque trava tudo, né? Os jovens agora, por causa da escola, decisão do governo, não sei o quê, né? Então, irmãos, nós temos que ler, né, essas manifestações de uma forma sem conceito, sem preconceito, não é? Então, nós temos que observar isso aí. Não condenar os governantes e não condenar os nossos jovens, mas nós temos que fazer o papel que nós devemos fazer na sociedade. A nossa pergunta é, nós temos feito o que nós devemos fazer? A pergunta é essa. Antes de condenar os governantes e antes de condenar os jovens, nós temos um papel para fazer enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto parte de uma sociedade. Então nós temos que batalhar por isso. Irmãos, na igreja é o mesmo princípio. Tem gente lutando, brigando, debatendo. Agora, eu queria encorajar você a ser um Epáfras. A não ser uma pessoa que fica olhando para uma pessoa, olhando para o outro, fica perdido no meio do tiroteio e sem saber o que fazer. Mas você tem que ter um foco. Você tem que ter um foco. Eu e você temos que ter como foco o reino. E aí, eu vou me entregar por isso. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou invocar mais o nome do Senhor, eu vou cuidar mais das pessoas, eu vou visitar mais as pessoas, eu vou nas casas delas, vou abrir minha casa para as pessoas. E aí, irmãos, o Senhor vai poder ter um caminho amplo para poder operar a vontade dEle em nós. Então, é assim que Epáfras é gerado. Ele não é gerado por meio de doutrinas, ele é gerado por meio da prática do dia a dia. Amém? São oportunidades que o Senhor nos dá e outras oportunidades que nós criamos também, né? Que o Senhor nos deu antes, mas nós precisamos aproveitar todas elas e colocar a palavra em prática. Jesus é o Senhor? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Claro, tem tantas riquezas, mas se vocês ganharam... que o Senhor quer produzir em você, irmão, em você, irmã, um Epáfras dos dias atuais, que ora pelos irmãos, que cuida deles, que se preocupa com eles, que se esforça sobremaneira e continuamente por eles, pelas pessoas. Irmãos, se você é essa pessoa, você é um Epáfras dos dias atuais. Epáfras. Se você ainda não é essa pessoa com tanta regularidade, vamos ter como meta ser essa pessoa no nosso dia a dia. Amém? E o Senhor vai nos abençoar grandemente. Jesus é o Senhor. Para dar continuidade à comunhão, o que o irmão Vilmar? O irmão Vilmar está sugerindo um hino. Os irmãos vão preparar aqui, não é? Para a mesa do Senhor. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé. Eu quero orar por vocês. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu quero colocar a minha vida e a vida de cada pessoa aqui nesta manhã. As famílias aqui representadas. Diante de Ti. Senhor, olha para o nosso coração. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser. Eu quero pedir para o Senhor, nesse momento, continue a obra que o Senhor começou. Na minha vida e na vida de cada irmão aqui. Não para o Teu trabalhar. Não cessa. Senhor, não nos abandone. Senhor Jesus, apesar da nossa dureza de coração, apesar das nossas limitações, apesar das nossas complicações, Senhor, por favor, continue trabalhando.
e se mostra para nós no nosso dia a dia. Produza, Senhor, nos dias de hoje, irmãos como Epáfras, amados conservos e fiéis ministros do Senhor. Eu quero ser essa pessoa. E eu desejo orar para que cada irmão, cada irmã, desde os mais jovens, também se torne essa pessoa. Com mais regularidade. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Continua abençoando os Teus servos que estão à nossa frente, trazendo a nós o Teu falar. Obrigado pelo irmão Dong. Continue cuidando da saúde dele, com a recuperação dele. Oramos também pelo irmão André, que está se recuperando de uma cirurgia. Cuida dele, Senhor. Oramos também pelo irmão Pedro, que está em Castanhal, numa conferência importante. Se eu posso sustentar o Teu servo ali. Oramos por cada irmão e cada irmã que está a Teu serviço em vários lugares agora, levando a Tua vida, levando a Tua palavra. E nós que estamos aqui também, recebendo a Tua palavra, sendo alimentados, Senhor, nos dê graça para colocar essa palavra em prática. Abençoa todo o nosso serviço a Ti. Abençoa também as nossas ofertas. Senhor, os recursos que o Senhor nos deu. Ó, Senhor, queremos aplicá-los muito bem, em todos os sentidos. A nossa pessoa, o nosso ser, o que somos e o que temos. Queremos aplicar para a Tua obra e aplicar para o avanço do Teu reino. Jesus é o Senhor. Abençoa a continuidade da reunião, abençoa a mesa do Senhor, abençoa também as ofertas, aqueles irmãos que já trouxeram as suas ofertas. Senhor, que o Senhor possa multiplicar, aumenta o nosso encargo, nos dê generosidade. Jesus é o Senhor.